Fala pessoal, o Centralcast dessa semana vai ser um pouco diferente. Quem vai entrevistar não vai ser eu, vai ser um grupo de adolescentes daqui da igreja, Filhos do Homem. E gente, eu espero que vocês gostem, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. E essa é o Centralcast e seja bem-vindo. Boa noite, a paz do Senhor para todos. Meu nome é Raíssa. Meu nome é Maria Laura. Meu nome é Suelen. Meu nome é Rayane. Duda. Maurício. Daniel. Laísa. Isla. E esse aqui é o grupo Os Filhos do Homem. Estamos aqui na Igreja Apostólica Central para fazer uma entrevista com uma pessoa muito importante para a nossa igreja. Nosso líder supremo daqui da igreja, que é o nosso querido pastor Wilson Félix. Agora eu vou pedir para o senhor se apresentar, para que nós possamos te conhecer melhor, né? Claro. Boa noite para todos, que a paz de Cristo ela possa reinar em nossos corações. Eu acredito que vai ser uma noite bem interessante esse bate-papo aqui com vocês, tá? Vamos começar com uma oração? Vamos lá, Raíssa, quem vai orar? Duda que vai orar. Vai lá, Duda. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, eu quero te agradecer, Deus, por esse dia, Senhor, por essa oportunidade, Deus, por aprendizado, Senhor, que a gente sempre, Deus, venha ter, Senhor, esses momentos, Senhor, de comunhão e de aprendizado, Deus, Senhor, venha iluminar nossas cabeças, nos dê ensinamento, nos dê coragem, para a gente não ter vergonha de fazer as perguntas nesse momento, Deus, em nome de Jesus, amém. Amém. Então, pastor, a gente vai fazer algumas perguntas para o senhor e o senhor pode responder com sinceridade, né? Eu vou fazer a primeira pergunta. Como era a sua vida antes do Evangelho? Aqui na igreja e tal. Tudo. Eu praticamente nasci no Evangelho. No dia que eu nasci, meu pai aceitou Jesus. Eu sempre falo aqui na igreja que eu só sei ser crente, porque no dia que eu nasci, meu pai aceitou Jesus. Desde que eu me entendo por gente, eu já conheci o meu pai como pastor. Eu andei um tempo afastado do Evangelho quando vim morar em Jacareí. Eu me afastei um tempo, mas fiquei uns 7 a 8 anos fora do Evangelho. Depois voltei para a igreja e até hoje nunca mais me afastei. Mas para mim foi muito importante esse aprendizado com o Evangelho. Quanto tempo de estudo você teve que fazer para se tornar um grande pastor? O que acontece? Às vezes o seminário ele ajuda muito. Ele traz muito conhecimento, traz muita bagagem teológica, mas eu aprendi muito na prática. Eu aprendi muito na vivência com Deus, até porque, pelo fato do meu pai ser um pastor, eu via as necessidades da igreja, as dificuldades da igreja, eu via as pressões que ele passava no dia a dia. Isso contribuiu muito para o meu crescimento, para o meu aprendizado, mas o conhecimento ele é muito importante ter um conhecimento acadêmico, é muito importante ter um conhecimento teológico, isso contribui muito para o crescimento ministerial e também do reino de Deus. Como saber qual é o nosso chamado dentro da igreja? Interessante essa pergunta, ó. Nós só descobriremos o nosso chamado quando nós nos prontificamos. Enquanto nós não nos prontificarmos em andar com Deus, nós nunca descobriremos o nosso chamado. A Bíblia fala que quando Deus ele aparece para Moisés ele era para ser um sucessor de Faraó. Ele seria uma pessoa muito importante, mas aconteceu. Ele passou por um episódio na sua vida que ele matou um egípcio e ele precisou fugir. E nessa fuga, para não ser preso ou até mesmo morto lá no Egito, ele teve uma experiência com Deus, ele teve um encontro real com Deus. E nesse encontro que ele teve com Deus, ele entendeu o direcionamento de Deus para a vida dele. Nós só teremos direcionamento do que Deus quer das nossas vidas, o que Deus planejou para nós quando nós andamos com Deus. Não há como descobrirmos o nosso chamado, a nossa vocação, se não tivermos um relacionamento com Deus. É muito importante relacionamento com Deus. Qual é a sua função dentro da igreja? Hoje a função na igreja está mais tranquila, mas antigamente eu fazia de tudo na igreja.
Eu tinha que andar com bolo de chave para abrir igreja, fechar a igreja. Eu era motorista de van, eu era tesoureiro da igreja, eu pagava as contas da igreja. Hoje não. Hoje a igreja ela tem uma equipe que me auxilia muito no desenvolvimento da igreja. Tem pessoas que resolvem algumas questões da igreja. Hoje eu sou mais dedicado a essa questão pastoral, a oração e a leitura bíblica. Eu não tenho tanta preocupação com questões de obra, questão de pagamento de conta, resolver problemas de ordem da igreja. Hoje o meu envolvimento maior é mais envolvimento espiritual com a igreja e mais com os membros da igreja. Até porque eu passo o dia aqui na igreja. Todos os dias eu estou aqui fazendo atendimento, conversando com as pessoas, orientando. Nós oramos aqui. Todos os dias nós viemos para cá. Eu e o presbítero Maurício, 9 horas da manhã nós começamos uma oração. Aí depois das 10 horas que nós começamos a organizar as coisas, a fazer planejamento, fazemos os atendimentos, mas tudo funciona desse jeito. Hoje, graças a Deus, temos até mais tempo para trabalhar melhor para o Senhor. Pastor, qual a parte mais difícil no ministério pastoral? Daniel, tem muitas partes muito difíceis no ministério pastoral, né? Às vezes, o que acontece? Eu sempre falo aqui na igreja que Deus ele deu para cada um uma missão e uma visão. A missão, ela é universal. É o que a Bíblia fala em Mateus capítulo 28, do verso 17. Jesus ele deu essa missão de maneira universal, que nós devemos ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Isso, essa forma universal, a Igreja Batista, Assembleia de Deus, Apostólica, Congregacional, Presbiteriana, todos cumprem esta missão. Só que a visão é o que nos difere uma igreja da outra. E às vezes nós não somos muito compreendidos pela nossa visão, porque as pessoas estão muito acostumadas nas coisas normais, nas coisas comuns, e tudo que é um pouco diferenciado, as pessoas têm dificuldade de aceitar, as pessoas têm dificuldade de entender que Deus ele deu, além de uma missão para todos, que a missão ela é universal, a visão ela é pessoal. Eu sempre falo que interessante que Jesus, quando preparou os 12 apóstolos, e no meio do caminho um se perdeu, que foi o Judas. Aqueles homens eles tinham uma missão de pregar o Evangelho, especificamente para determinados tipos de povos. E quando aqueles homens começaram a pregar, o Evangelho cresceu, Deus ele vai chamar o apóstolo Paulo. E Paulo ele tinha uma visão totalmente diferente dos outros apóstolos. Paulo ele teve até uma contenda com Pedro, uma discussão que não foi nem muito leve, mas tiveram uma discussão por causa de opiniões de comportamento, por causa dessa visão. E Paulo ele vai falar para o rei Agripa, lá em Atos capítulo 26, ele quando é interrogado pelo rei Agripa, ele vai falar que há 30 anos ele seguia aquela visão. Só que a visão que Paulo seguia trouxe algumas dificuldades, algumas faltas de compreensão. Toda pessoa que tem uma visão dada por Deus, às vezes ele não vai ser compreendido, ele não vai ser aceito, ele não vai conseguir andar no meio junto com todo mundo, porque a visão difere. A visão faz nós sermos diferentes. Sabe, isso é muito importante, e essas dificuldades nós enfrentamos. Aqui, quando nós começamos a Igreja Apostólica em Conceição de Jacareí, nós sofremos muitas perseguições, muitas calúnias, até mesmo das outras igrejas, pela forma de nós comunicarmos o Evangelho. Porque nós pregamos o Evangelho como todas as igrejas, mas a nossa forma de comunicar com as pessoas, isso nos faz ser diferente, isso é totalmente diferente. E por isso nós sofremos algumas dificuldades, mas isso só nos fortaleceu, Daniel. Pastor, para você, qual é a parte mais linda do seu cargo? A parte mais linda do cargo é quando eu vejo uma pessoa transformada, né? Porque nós lidamos com muitas pessoas com vários tipos de problemas. A igreja ela é um local que ela agrega todo tipo de pessoas, todo tipo de comportamento, todo tipo de dificuldade. E quando você vê aquela pessoa que no começo da caminhada teve muitas dificuldades,
teve muitas lutas, teve muitas oscilações e hoje está firme pregando o evangelho. Isso é uma gratificação muito grande, ó. Eu, há uns anos atrás, aqui em Jacareí, tinha um rapaz que ele foi membro da igreja, se afastou, e um dia ele me ligou, era quase 11 horas da noite, ele me ligou e me pedindo ajuda. Aí eu falei, aí nunca identifiquei a voz, ele se identificou quem era, aí ele falou, pastor, eu preciso de ajuda, de muita ajuda. E eu falei, o que está acontecendo com você? Ele falou, pastor, o vício está me destruindo. Ele tinha ido ao Rio comprar R$4.000 de cocaína para vender em Jacareí e ele cheirou os R$4.000 de cocaína. Os pinos, ele usou todos os pinos de cocaína. E quando ele me chamou para ir na casa dele, ele estava numa angústia muito grande, porque ele não vendeu e ainda usou toda a droga e tinha que pagar aonde ele havia comprado aquela droga. E quando eu cheguei na casa dele, já fazia uns 2 a 3 dias que ele não se alimentava. E ele tremia muito, muito, ele estava muito drogado. Eu fui lá, conversei com ele, pedi a ele se ainda tinha alguma droga dentro da casa, ele me deu a droga. Eu fui em casa que eu estava sem carteira, peguei um dinheiro, botei ele no carro, levei numa lanchonete, comprei um lanche para ele. Ele tinha muita dificuldade de comer aquele lanche, mas comeu o lanche, Passei a noite conversando com ele, orando por ele. Domingo de manhã ele veio na igreja. Na segunda-feira eu levei para um centro de reabilitação. E ele ficou no centro de reabilitação durante 9 meses, que é o tempo de uma gestação. Normalmente nós falamos que o tempo para uma pessoa sair de um centro de recuperação transformado é 9 meses, como se fosse um nascimento, uma criança que está vindo ao mundo. E ele ficou esse tempo lá. E quando ele ficou esse tempo, saiu de lá, ele veio a um culto aqui, ele contou o testemunho. Aquele dia eu me emocionei muito, que eu achei que eu ia passar mal. De tanto que eu me emocionei de ver aquele rapaz. Hoje ele é uma pessoa casado, ele é casado, ele tem uma filhinha, ele se formou em direito, ele é um advogado, a esposa também é advogado. Eles têm uma corretora lá no Rio, eles vendem seguro e ele também advoga ainda, isso me alegra muito, essa alegria é que nós temos no ministério. Não é fácil, tem muitas decepções, muitas frustrações, mas quando nós conseguimos ver uma pessoa que foi transformada, que tem hoje uma vida diferente, isso alegra muito. Então, pastor, você já falou como saber o chamado, como entender o chamado, mas qual foi a sua reação quando Deus te revelou o seu chamado? Maurício, desde pequeno já tinha esse chamado. Desde os meus 11 anos de idade, eu já era chamado de pastorzinho, porque a minha mãe era costureira e eu venho de uma família muito pobre, muita dificuldade financeira. Minha mãe que fazia a roupa da gente e ela fazia uns terninhos para mim. Eu ia para a igreja com esses terninhos, sem manga, mas era um terninho. E ele, desde pequeno, eu já pregava na igreja. Nos cultos infantil, eu pregava. Quando tinha alguma gincana na igreja, eu sempre me destaquei, sempre fui muito aplicado na leitura, do conhecimento bíblico, Desde a minha infância eu já sabia do chamado, mas realmente eu só assumi um compromisso foi quando nós começamos a igreja em Jacareí, porque até antes de nós termos a igreja, eu era apenas um diácono na igreja. Nunca fui muito envolvido, ia nos cultos, trabalhava, participava dos cultos, uma vida ativa, mas um dia eu estava na porta da igreja como diácono e um pastor que veio pregar aqui na igreja, quando era congregação ainda, ele olhou para mim e falou assim, jovem, moço, Deus tem pressa da sua vida, procure um seminário o mais rápido possível. Quando ele falou aquilo, essa chama ela queimou dentro de mim com muita força. E na segunda-feira eu procurei um seminário, já me matriculei no seminário e fui fazer um seminário, E a partir dali eu entendi que esse era o meu chamado, E quando nós entendemos o chamado e vivemos o chamado, nós não temos crise. Eu não tenho crise ministerial. Eu não tenho problemas, às vezes dá vontade de desistir, às vezes dá vontade de parar. Eu não tenho isso, porque eu entendi que o meu chamado é esse. Às vezes eu tenho tristeza, frustrações, decepções. No ministério pastoral nós temos muitas, mas
Frustração em ser pastor nunca tive, porque eu sempre entendi que esse é o meu chamado e eu amo ser pastor, amo mesmo. Sabe, uma das coisas que eu não saberia viver hoje é sem o ministério pastoral. Eu abri mão do mercado, eu fui empresário em Jacareí por muitos anos e quando Deus me apertou para me viver exclusivamente para a igreja, eu tive que sair do mercado. Eu não sinto falta nenhuma do mercado, mas eu não abro mão do ministério pastoral porque eu entendo que essa é a minha vocação. O que você acha que a igreja mais precisa? Thaisa, né? Isla, né? Isla. A igreja tem muitas necessidades, Isla. A igreja hoje, ela mudou muito, sabe? Eu sempre falo para as pessoas que ser pastor hoje, ele tem que ter muitos conhecimentos em várias áreas, não é só, não que não seja o primordial conhecimento bíblico e teológico. É muito importante o pastor ter conhecimento bíblico e teológico. Mas também é muito importante o pastor ter outros conhecimentos, porque a igreja tem muitas demandas. Essa semana mesmo eu conversava com o Maurício e eu explicava para ele a questão das pessoas que têm abandono paterno. Muitos filhos hoje, nós vivemos uma sociedade hoje que está acontecendo muito abandono nos lares. Às vezes a pessoa tem o pai, tem a mãe, mas não tem a presença e a convivência com o pai e a mãe, não tem o ensino, não tem a criação, sabe? E os pais, infelizmente, hoje estão soltando muito os filhos. E pelo fato dos pais soltarem muito os filhos, não ter uma boa disciplina, boa ordem, disciplina que eu falo não é espancamento. Eu sou daquele que eu acho que a conversa e a instrução bíblica é o mais importante. E por não haver isso, está havendo um abandono muito grande. Nós vivemos um tempo hoje que as pessoas estão muito abandonadas. Sabe, está faltando muito essa questão de paternidade. Hoje, o pastor ele precisa ter um conhecimento para lidar com isso. E eu explicava ao Maurício essa semana que toda criança que tem um abandono de paternidade, ela tem dificuldade em respeitar a autoridade, ela tem uma dificuldade muito grande de respeitar a autoridade, respeitar as ordens de trânsito, proibido parar, proibido fazer, ela tem dificuldade com isso por falta da representação da paternidade. E ela vai ter outra dificuldade, que é a dificuldade de respeitar a autoridade divina e a autoridade pastoral. E eu estava explicando para ele que quando nós temos o conhecimento dessas questões e sabemos lidar, porque quando eu fiz psicologia, isso me ajudou muito. E hoje eu entendo que o problema das pessoas, às vezes, não é comigo. O problema da pessoa é na criação dela, a forma que ela foi criada. Sabe, ela tem dificuldade de lidar com isso, dificuldade de aceitar isso, dificuldade até de se relacionar com Deus. E quando nós temos esse conhecimento e aprendemos a lidar com isso, facilita muito a nossa forma de comunicar o evangelho, de ajudar as pessoas, porque as demandas da igreja mudaram muito. O apóstolo Paulo ele vai nos dizer que nós viveríamos tempos difíceis, e nós estamos vivendo esse tempo difícil. Hoje em dia, se você não tiver um bom preparo, um bom conhecimento, uma estrutura espiritual e acadêmica, até mesmo teológica, você vai ter muita dificuldade de pastorear. Por isso que é importante buscar o conhecimento, é muito importante estudar, porque o evangelho, ele muda. Ele não é uma coisa engessada. O evangelho é um corpo vivo. E ele vive se modificando, a sociedade muda, os comportamentos mudam. E o pastor ele precisa estar atualizado, estar antenado a essas mudanças, para que ele possa ter uma boa comunicação do evangelho para essa geração. Pastor, em questão do que o senhor estava falando dos filhos, assim, né, mesmo não tendo o pai e a mãe perto, tendo os pais perto, mas não tendo o carinho. Você pode receber todo o amor do mundo. Pode receber amor dentro da igreja, fora da igreja, dentro de casa, dos seus avós, da sua família, de amigos, mas nada é igual, né? O amor de um pai e uma mãe é insubstituível.
Sabe, nós podemos até trabalharmos isso. Essa questão hoje, a igreja, ela trabalha muito essa questão de paternidade. Por haver essa ausência paternal nos lares, a igreja trabalha muito isso. Sabe, eu tive que mudar algumas características do meu comportamento por eu entender essa necessidade. Dentro do que eu estou falando para você, eu conversava com o Maurício, eu venho de uma família, um pai e mãe, que nos amaram muito, mas meu pai e a minha mãe nunca foram de abraçar a gente, nunca foram de dizer eu te amo, nunca foram de dar um abraço, mas meu pai e a minha mãe sempre foram presentes, por demais, na vida minha e dos meus irmãos, mas nunca foi esse contato físico. E eu ainda tenho muita dificuldade de abraçar, de dizer que amo, sabe, de dizer que tem um carinho, sabe, de externar isso, mas hoje eu luto com isso e estou mudando isso na minha vida por entender que há uma necessidade de abraçar, há uma necessidade de dizer que a pessoa é importante, há uma necessidade de dizer que eu estou aqui, que eu a amo, que eu estou junto. Isso é muito importante, sabe? Embora eu sei que não vai suprir a carência do pai e da mãe, mas vai ajudar muito, vai amenizar muito, vai melhorar muito. Esse apoio paternal da igreja, ele é muito importante. Pastor, para o senhor, como está sendo esse resgate de tantas almas para a nossa igreja? Nossa, está sendo muito gratificante, sabe? Eu estou vivendo um momento de uma paixão enorme, sabe? Em ver as pessoas entrando para a igreja, tomando essa decisão de aceitar a Jesus. Nossa, nós estamos vivendo um momento muito apaixonante. E esse é o sucesso do ministério pastoral, é o número de pessoas que vão tendo um encontro com Jesus. Quais são os seus planos para expandir o mistério? Os planos são muitos. Nós temos muitos ideais para trabalhar o crescimento. Esse ano, nós botamos como tema o ano da multiplicação. E realmente a igreja tem crescido muito. E temos muitos projetos. Nós já compramos esse terreno aqui de cima para aumentar a igreja. Não somente aumentar número físico, de espaço físico, mas também treinar melhor as pessoas. Nós temos aqui na igreja escola de oficiais, nós temos escola de líderes, nós temos o CETAC, que está preparando pessoas para um desenvolvimento maior, porque quanto mais as pessoas forem mais bem preparadas, mais almas nós ganharemos para o reino de Deus. Pastor, qual o conselho o senhor dá para a pessoa que quer praticar a leitura da Bíblia todos os dias e a oração constante? Ler e orar. O conselho é prático. É prático. Por que acontece? É prático. Jesus, quando os discípulos pediram ele para que ele ensinasse a orar, os discípulos nunca pediram nada a Jesus. Mas uma coisa que eu acho interessante é que eles pediram a Jesus para que ele ensinasse a orar. E a oração que Jesus vai ensinar é a oração do Pai Nosso. Sabe, se você prestar bem atenção naquela oração do Pai Nosso, ela é uma oração totalmente voltada a uma paternidade e uma submissão. Porque até aquele momento ali, antes de Jesus vir a este mundo e ensinar a oração do Pai Nosso, da forma que Jesus ensinou, as pessoas não se referiam a Deus como Pai. As pessoas falavam Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Elias, Deus dos patriarcas. Ninguém falava meu Deus, meu Pai. E Jesus, quando ele vai ensinar a oração do Pai Nosso, ele vai começar ensinando que nós precisamos ter essa conotação que Deus é o nosso Pai. Ele começa dizendo, Pai Nosso que estás no céu. E ele começa a mostrar para mim e para vocês a importância de nós termos Deus como nosso Pai. Por mais que nós temos algumas frustrações, algumas decepções com o Pai da terra, nós temos um Paizão que é Deus. E nessa oração, ele vai descortinar muitas coisas na vida do discípulo. E a oração e a leitura da Bíblia é fundamental. Sabe, eu sempre falo, crente que não ora e não lê a Bíblia, ele vive com deficiência espiritual, porque o que traz nutriente para as nossas vidas é a oração e a leitura bíblica. É muito importante. Eu sempre também falo que quem lê a Bíblia tem argumento para orar. Tem muita gente que fala assim, mas eu não consigo orar muito. Por quê? Lê pouco a Bíblia. Quem lê bastante a Bíblia
tem muita argumentação para falar com Deus. E é muito importante começarmos a orar e ler a Bíblia. Quem não lê nada, não ora nada, né? Quem não lê nada também não vai orar nada, né? Porque a oração ela tem que ser respaldada na Bíblia, né? A oração tem que ser bíblica. Porque às vezes, eu sempre aqui falo na igreja, que Deus ele não trabalha por necessidade. Deus trabalha por fé e por princípios. Tudo que Deus faz, tudo que move a mão forte de Deus ao nosso favor é a fé e o princípio. Se eu tenho fé na palavra dele, eu vou cumprir princípios. E a Bíblia diz que sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. E outra coisa, a Bíblia diz mais que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Toda vez que eu leio a Bíblia ou ouço a palavra de Deus, vai gerando dentro de mim uma fé sobrenatural. E quando eu tenho essa fé sobrenatural, as coisas são conquistadas. O que os pastores fazem durante a semana? Ah, muita coisa. Eu principalmente, eu passo o dia aqui na igreja, né? Fazendo gabinete, conversando com um, conversando com o outro, orando. Nós não temos muito hábito hoje de fazermos visita nas casas. Nós só visitamos quando há uma necessidade em um hospital ou algum enfermo. Mas a maior parte do tempo nós passamos aqui na igreja lendo, estudando, conversando, projetando coisas novas para a igreja, pensando em propósitos novos para a igreja. O dia a dia nosso é esse. E muita leitura e muita oração. Pastor, nos conte um pouco sobre o projeto celular. Como o senhor descobriu? Quando uma igreja pode começar? Qual a importância dentro da igreja? O que uma igreja precisa para começar a implantar as células? Daniel, esse projeto celular ele começou no meu coração. Deus começou a botar no meu coração em 2018. Sabe, em 2018 eu comecei a ver a importância desse projeto celular. Porque eu olhava para essa igreja, uma igreja de 420 lugares, e eu nunca via essa igreja cheia. Só quando fazia evento, fazia festa, aí normalmente vem muitas igrejas, muita gente para as festas, a igreja enchia. E eu me incomodava muito com aquilo de ver a igreja cheia de crente, porque a igreja foi feita para ganhar pessoas para o reino de Deus. Não é só para fazer culto para crente, ela tem o objetivo de trazer as pessoas ao conhecimento de quem é Deus. E quando eu comecei a perceber isso, que eu precisava mudar algumas coisas, tanto na minha vida ministerial como na igreja, e isso me despertou muito o projeto celular. Isso começou no meu primeiro dia de aula, começou a ficar muito forte no meu coração. Eu quando comecei a fazer a faculdade de psicologia, no primeiro dia de aula, o professor que deu a primeira aula de introdução à filosofia, e ele falou que a psicologia, ela mudaria a nossa maneira de ser. Quando ele falou aquilo, eu falei para o meu amigo, que era pastor, eu falei, duvido que ela vai mudar a minha cabeça. Eu sou muito firmado, muito consciente de quem eu sou e a importância de me manter firme. Só que a psicologia mexeu muito com a minha cabeça. E eu pude perceber que eu não poderia continuar engessado do jeito que eu estava. Eu precisava de uma mudança. Sabe, os princípios cristãos, o que é pecado nunca deixou de ser pecado, o que é certo vai continuar sempre sendo certo. Mas tem muitas coisas que é dogma do homem. São opiniões nossas, conceitos nossos, crenças que nós criamos. E com a faculdade de psicologia, muitas coisas mudaram na minha cabeça e eu entendi a importância do projeto celular. Essa semana, Daniel, na nossa aula aqui, nós estamos na terceira aula da nossa escola de líderes. E nessa aula agora, nós iríamos entrar na aula o funcionamento da célula, o tempo de louvor, o tempo de oração, o tempo de pregação, o tempo do lanche, sabe? Todo um cronograma de tempo. E eu entendi que eu não poderia dar esse cronograma de tempo para as pessoas sem primeiro mostrar como funciona a célula, como é um crescimento de uma célula. E eu pude mostrar para as pessoas na prática como uma célula é importante. Eu chamei três pessoas, essas três pessoas eu falei assim, Deus tem colocado no meu coração o desejo de abrir uma célula na minha casa, já conversei com o pastor,
E tudo uma representação. Eu conversei com o pastor me deu o aval, e eu gostaria de chamar vocês dois para ser comigo participante dessa criação dessa célula em casa. E as duas pessoas aceitaram. Aí eu falei para eles o seguinte, então nós vamos orar por 15 dias e jejuarmos por 3 pessoas. Cada um de nós iremos convidar 3 pessoas para essa primeira reunião. E nós começamos a orar depois dos 15 dias. Entregamos o propósito, chamamos as pessoas. E quando nós chamamos as pessoas, eu fiz uma representação lá, na célula inaugural, tinha 24 pessoas. Aí eu falei, a célula já começou grande demais. Uma célula não pode passar de 12 pessoas. No máximo 12 pessoas. Eu falei, a célula começou grande, mas como está começando, nós vamos estruturar em 2 aulas que nós precisamos fazer, e na terceira aula nós vamos começar a fazer o processo de multiplicação. E eu mostrei para eles na prática como a igreja cresce, Daniel. Porque a igreja ela não cresce só por causa da pregação do pastor, por causa do louvor da igreja. A igreja cresce quando as pessoas entendem que cada um de nós temos participação no crescimento da igreja. E o projeto celular para a nossa igreja vai ser muito importante. Pastor, nos conte um pouco também como é o treinamento de líderes. Então, esse treinamento de líder é às terças-feiras, uma aula que nós damos aqui na igreja. E esse treinamento é um material didático que nós tiramos na central, a central de Belo Horizonte, que é onde começou esse projeto DNA. O projeto DNA surgiu na Igreja Batista Central de Belo Horizonte. Sabe, esse projeto DNA, ele quer dizer desafiar, nutrir e alimentar. Ele tem esse tripé de desafiar as pessoas a crescerem, desafiar as pessoas a ser um crente melhor, a fazer alguma coisa melhor para o reino de Deus, porque as pessoas estavam muito acostumadas a vir à igreja e só receber. Já viu que antigamente a gente perguntava assim, quem vai receber uma bênção? Aí todo mundo levantava a mão, porque as pessoas iam para a igreja nesse intuito de receber uma bênção. Hoje, com o projeto celular, as pessoas são desafiadas a ganhar almas para o reino de Deus, porque a bênção, ela nos acompanha. Eu não tenho que ir à igreja para ser abençoado. Aonde eu coloco as plantas dos meus pés, já é abençoado. Eu e você precisamos andar em bênção. Se nós andamos em bênção, nós não andamos atrás da bênção. O nosso objetivo hoje é ganharmos alma. E nesse treinamento que nós fazemos aqui às terças-feiras, nós estamos trabalhando as pessoas para isso, desafiando. Eu acredito que agora em junho nós iremos abrir a célula protótipo, que vai ser lá em casa. A primeira célula, a célula 01, tem que ser na casa do pastor, com um pastor. Eu vou abrir essa célula em casa e depois dessa célula nós vamos multiplicar para toda a igreja. Vamos ter célula de adolescente, sabe? Vocês vão poder ter esse privilégio de ser líderes. E no dia do batismo, quando nós iremos realizar o nosso batismo, que nós chamamos de festa das águas, vocês vão descer as águas junto com aquela pessoa que você ganhou para Jesus e você vai auxiliar no batismo, porque o objetivo é que todos trabalhem para o crescimento do reino de Deus. Eu também queria só fazer um comentário acrescentando, porque no Novo Testamento, na Bíblia, eu não lembro se foi Lucas que escreveu, que uma fé sem obras é uma fé morta. Isso aí. Então, a gente vê que realmente a obra ela é necessária e que as pessoas precisam praticar a obra, não só vir receber, mas também doar, né, aquilo que ela recebe para as outras pessoas. Então, é bem importante essa coisa das certeza. obras. E treinamento de líderes, principalmente. Com certeza. Deus, quando nós chegarmos lá no céu, ele vai perguntar para a gente o que nós fizemos aqui, né? Porque cada um de nós recebemos um talento. Eu acho muito interessante que na distribuição dos talentos, quando Jesus distribui os talentos, um ele dá 5, o outro ele dá 2 e o outro ele dá 1. O que recebe 5 talentos, ele sai dali apressadamente, o texto vai dizer que ele sai dali apressadamente, trabalha e granjeia outros 5 talentos. O que recebeu 2 faz a mesma coisa e granjeia outros 2. O que ganha 1, ele sai dali e enterra o talento. Aí quando o Senhor volta para prestar conta com aqueles homens dos talentos, o que ganhou 5, ele falou, Senhor, tu me deste 5, está aqui os 5 que o Senhor me deu, e aqui outros 5 talentos que eu ganhei para o Senhor. Aí o Senhor disse para esse servo bom e fiel,
Por ter sido fiel sobre o pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. O que recebeu 2 fez a mesma coisa. Está aqui os 2 que o Senhor me deu e outros 2 que eu granjeei. Aí o Senhor falou a mesma coisa. Servo bom e fiel, por ter sido fiel sobre o pouco, sobre o muito, eu te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. O que ganhou 1, ele já chega justificando. Eu sempre falo aqui na igreja que quem é bom de argumento é péssimo de arrependimento. Ele já chegou justificando que ele pegou o talento e enterrou. Ele falou, eu sei que o Senhor é um homem severo, que o Senhor colhe aonde não semeou, e por eu temer essa sua postura, temer quem o Senhor é, eu enterrei e está aqui o que pertencia ao Senhor. E a Bíblia vai dizer que o Senhor vai dizer para ele assim, servo mau e negligente. Por que tu não pegaste e deste aos banqueiros para que quando eu viesse, recebesse pelo menos os juros? Jesus estava mostrando para nós ali algumas questões que é muito importante. Às vezes nós falamos assim, mas eu não tenho talento, mas eu posso ajudar quem tem um talento. Eu não posso ir, mas eu posso investir em quem está indo. Eu não sei fazer, mas eu posso apoiar quem está fazendo. E outra coisa que ele vai nos mostrar, que o talento, independente do talento que ele nos deu, ele deu um talento para cada um. E nós precisamos multiplicar. O papel de multiplicar o talento cabe a cada um de nós. E precisamos com urgência. É isso, então. Muito obrigado, pastor, por ter participado dessa entrevista, né? Espero que tenham mais e mais e mais entrevistas com o senhor. É isso, muito obrigado. Gente, ó, foi muito bom. Eu amei, tá? Deus abençoe a todos, tá?